Viagem no tempo. A very concept that has fascinated humanity for generations. A simples menção dessas palavras já desperta nossa curiosidade, evocando imagens de máquinas do tempo e portais misteriosos, acendendo sonhos de testemunhar eventos históricos ou ter um vislumbre do futuro. Imagine poder ver a construção das pirâmides, ou caminhar pelas ruas de uma cidade futurista. É um conceito que cativa a humanidade há séculos, permeando mitos, literatura e teorias científicas. Desde as lendas antigas até os romances de ficção científica modernos, a viagem no tempo sempre foi um tema recorrente. A ideia de dobrar o tempo, de transcender nossa existência linear, exerce um fascínio irresistível. A possibilidade de alterar o passado ou prever o futuro é algo que mexe com a imaginação de todos. Ela sussurra sobre possibilidades além do nosso alcance, sobre segredos ocultos na trama do universo. O que mais poderia estar escondido nas dobras do tempo? Mas, e se a viagem no tempo fosse mais do que apenas uma fantasia? E se fosse uma realidade científica esperando para ser descoberta? E se alguém afirmasse ter realmente viajado através do tempo? Como reagiríamos a tal revelação? Essa é a premissa intrigante da história de Jack Rodson, um relato que nos transporta para o ano de 2169 e de volta. Rodson afirma ter visto um futuro onde a humanidade alcançou grandes feitos e enfrentou desafios inimagináveis. O relato de Rodson, como muitas narrativas de viagem no tempo, percorre a tênue linha entre a possibilidade cativante e o ceticismo saudável. Suas histórias nos fazem questionar o que é realmente possível. É uma história que nos convida a explorar os limites da crença, a questionar a natureza do próprio tempo e a confrontar as profundas implicações de encontrar um viajante do futuro. Será que estamos prontos para aceitar que o tempo é mais maleável do que imaginamos? E se sim, o que isso significaria para o nosso entendimento da realidade? Nos anais dos supostos encontros com viajantes do tempo, a história de Jack Rodson se destaca por seus detalhes vívidos e alegações audaciosas. Rodson não era um cientista renomado, nem um inventor excêntrico. Ele era um homem comum, vivendo uma vida comum, até que um dia, tudo mudou de forma inexplicável. A jornada de Rodson, como ele mesmo conta, começou de forma inesperada. Não havia nenhuma engenhoca elaborada, nenhum flash de luz, nenhum aviso prévio. Ele estava simplesmente indo ao mercado como fazia todas as semanas, quando sentiu uma estranha sensação de formigamento percorrer seu corpo. Em um momento ele estava cuidando de sua rotina diária, e no momento seguinte, se viu envolto em um silêncio opressor, com o mundo ao seu redor estranhamente distorcido. As cores pareciam mais intensas, os sons mais abafados, e o ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia desconhecida. Ele descreve uma sensação de desorientação, uma sensação de estar desconectado da realidade como a conhecia. Era como se ele estivesse flutuando entre dois mundos, sem saber qual era o real. A sensação de vertigem era tão intensa que ele teve que se apoiar em um poste para não cair. Então, tão abruptamente quanto começou, a desorientação diminuiu, e Rodson se viu em pé, no que parecia ser uma rua movimentada da cidade. Mas algo estava diferente. As pessoas ao seu redor não pareciam notar sua presença, como se ele fosse invisível. Mas esta não era uma cidade comum. Estruturas imponentes de metal reluzente e vidro perfuravam o céu, e veículos estranhos e elegantes moviam-se sem esforço pelo ar. As ruas eram limpas e organizadas, e havia uma sensação de ordem e progresso que ele nunca havia experimentado antes. Confuso e desorientado, Rodson tentou dar sentido ao que o rodeava. Ele se aproximou de uma das vitrines das lojas, tentando entender os produtos expostos, mas nada fazia sentido. As tecnologias eram avançadas demais para ele compreender. Os transeuntes, aparentemente indiferentes ao seu estado perplexo, moviam-se com uma fluidez incomum, suas roupas irradiando uma variedade de cores vibrantes. Havia uma harmonia na maneira como se moviam, como se todos estivessem sincronizados em uma dança invisível. Foi então que Rodson notou algo ainda mais perturbador. Muitos desses indivíduos possuíam características incomuns, variações sutis no tom de pele,
e estrutura facial que insinuavam algo além do humano. Alguns tinham olhos que brilhavam em cores que ele nunca tinha visto antes, enquanto outros tinham marcas na pele que pareciam pulsar com luz própria. Rodson percebeu que estava em um lugar muito além de sua compreensão. Um futuro distante onde a humanidade havia evoluído de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Enquanto Rodson navegava cautelosamente por este mundo desconhecido, ele encontrou seres que se identificavam como humanos, mas que falavam de uma realidade muito diferente da sua. Eles descreveram um mundo onde os avanços tecnológicos não apenas remodelaram a sociedade, mas também facilitaram o contato com civilizações extraterrestres. De acordo com o relato de Rodson, a humanidade em 2169 havia transcendido muitas das limitações que assolavam seu próprio tempo. Doenças e fome eram relíquias do passado, erradicadas por meio de tecnologia médica avançada e gestão sustentável de recursos. A energia era abundante, aproveitada de fontes renováveis e distribuída por meio de uma rede global sem fio. Talvez o mais surpreendente tenha sido a descrição de Rodson da coexistência harmoniosa entre humanos e espécies alienígenas. Ele afirmou que esses visitantes extraterrestres não vieram como conquistadores, mas como colaboradores, compartilhando seus conhecimentos e tecnologia para promover o bem comum. Era um futuro que parecia ao mesmo tempo utópico e inquietante, um mundo transformado por saltos tecnológicos que desafiavam a compreensão de Rodson. O conto de Rodson, com sua mistura de tecnologia avançada, encontros alienígenas e um vislumbre de um futuro potencialmente utópico, ecoa temas explorados em inúmeras obras de ficção científica. Desde os primórdios da literatura de ficção científica, autores têm se aventurado em mundos desconhecidos e futuros imaginários, criando narrativas que desafiam nossa compreensão do tempo e do espaço. Do romance inovador de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, que apresentou o conceito de viagem no tempo a um público amplo, abrindo portas para uma nova era de histórias que exploram as complexidades do tempo. Aos incontáveis filmes e programas de televisão que se seguiram, cada um trazendo sua própria interpretação única e criativa do que significa viajar através do tempo. Os contadores de histórias há muito são cativados pelas possibilidades e paradoxos da viagem no tempo. A ideia de poder alterar eventos passados ou vislumbrar o futuro é uma fonte inesgotável de fascínio e especulação. Vemos ecos da experiência de Rodson em filmes como De Volta para o Futuro, onde a jornada acidental de um adolescente através do tempo desencadeia uma cadeia de eventos que ameaçam destruir sua própria existência. Este filme, em particular, capturou a imaginação de gerações, mostrando como pequenas mudanças no passado podem ter repercussões enormes no presente e no futuro. Da mesma forma, a popular série de televisão Doctor Who apresenta um alienígena viajante do tempo que atravessa o universo, intervindo em eventos históricos e encontrando uma miríade de seres extraterrestres. A série não só explora a viagem no tempo, mas também a vastidão do espaço e as inúmeras possibilidades que ele oferece, intervindo em eventos históricos e encontrando uma miríade de seres extraterrestres. Doctor Who nos leva a refletir sobre nosso próprio lugar no universo e as infinitas possibilidades que o futuro pode reservar. Essas histórias, embora enraizadas na ficção, muitas vezes exploram nossas ansiedades e aspirações mais profundas. Elas nos fazem questionar o que faríamos se tivéssemos o poder de mudar o passado ou prever o futuro. Muitas vezes, essas narrativas refletem nossos medos e esperanças, explorando as consequências de nossas ações e as possibilidades de um futuro melhor. Elas exploram as consequências de alterar o passado, mostrando como pequenas mudanças podem ter grandes impactos. A ideia de que nossas ações têm peso e que o passado não pode ser mudado sem consequências é um tema recorrente. Os desafios de confrontar o desconhecido também são um tema central. A exploração de novos mundos e a busca por conhecimento são motivações poderosas que impulsionam muitas dessas histórias. E a esperança duradoura de um futuro melhor é o que muitas vezes nos mantém engajados. A ideia de que, apesar dos desafios, podemos construir um futuro mais brilhante e justo é uma mensagem poderosa.
A história de Rodson, seja verdadeira ou fabricada, explora essa mesma fonte de fascínio. Ela nos lembra que, independentemente de sua veracidade, as narrativas de viagem no tempo têm o poder de capturar nossa imaginação e nos fazer sonhar com possibilidades infinitas. Explora essa mesma fonte de fascínio, lembrando-nos do poder duradouro das narrativas de viagem no tempo para capturar nossa imaginação. Elas nos convidam a sonhar, a especular e a refletir sobre o que significa ser humano em um universo vasto e misterioso. Lembrando-nos do poder duradouro das narrativas de viagem no tempo para capturar nossa imaginação, essas histórias continuam a inspirar e a desafiar nossa compreensão do tempo, do espaço e de nós mesmos.